Ao domingo viajamos até ao espaço, numa viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Bom dia, Cristina. Hoje começamos com a possibilidade de uma descoberta de um novo tipo de explosões estelares. É verdade, e quando se fala em explosões de estrelas, há um termo que os astrónomos conhecem muito bem, o público felizmente também começa a ouvir, e que é nova. Sempre que se fala em explosões de estrela, há sempre o termo nova aqui pelo meio. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando nós já reconhecemos vários tipos de explosões de estrela, olha, um deles é a supernova, basicamente pode ter dois tipos. Quando nós temos, por exemplo, um casal de estrelas, em que um dos membros deste casal é uma anã branca. Uma anã branca é a parte final de estrelas como o nosso Sol. Imagina uma estrela do tamanho da Terra, portanto muito, muito densa. E esta estrela mais pequenininha começa a roubar matéria à sua companheira, mas aquilo tem também um limite. Não pode comer tudo, porque há ali um limite e quando chega a esse limite, explode, como uma explosão chamada supernova de um tipo específico. Depois, há outro tipo de explosão, um outro tipo de supernova, que é quando temos uma estrela colossal na sua massa e que também na sua parte final da sua vida a gravidade ganha e, portanto, começa a colapsar e explode também de uma maneira absolutamente extraordinária. Depois temos também outro tipo de explosão, que é quando nós temos duas estrelas de neutrões ou uma estrela de neutrão e um buraco negro que, à medida que se vão aproximando, girando um à volta do outro, acabam também por explodir. E nesse caso temos uma quilonova. Repara os termos supernova, quilonova. Falta aqui também uma nova. E então o que é uma nova? Uma vez mais, estamos a falar de casais de estrela em que uma delas é uma anã branca e, em vez de estar a acumular matéria e depois explodir, o que acontece neste tipo de explosão, na nova, é, à medida que vai comendo um bocadinho de matéria da companheira, aquela matéria cai em cima da superfície desta estrela anã branca e começa a detonar pequenas bombas à sua superfície, em toda a superfície da anã branca. Ora, para termos tudo isto, precisamos de telescópios que estejam bem atentos ao brilho das estrelas. Ainda bem que temos, pelo menos um deles, chamado TESS, que nem sequer foi pensado para olhar em particular para a evolução das estrelas. É sobretudo um caçador de exoplanetas, que mede a variação pequeníssima do brilho de uma estrela, desce um bocadinho o brilho dessa estrela quando um planeta passa à sua volta. Então, quando esse brilho aumenta, ele também começa a achar aquilo um bocado estranho. E foi o que aconteceu agora com esta investigação. Um conjunto de investigadores utilizou o TESS e conseguiu identificar algumas anãs brancas muito específicas, Cristina. São anãs brancas com um campo magnético, apesar de tudo, intenso, e repararam que nós, as novas, temos aquela explosão das estrelas durante semanas e semanas, em que ela fica muito mais quente, fica muito mais brilhante, aliás, e vê-se isso durante semanas. Agora temos as micronovas. Repara, uma vez mais, o termo nova. E micro porquê? O micro diz logo que é mais pequenininho que uma nova. Anãs brancas com campo magnético e, mais interessante ainda, neste tipo de explosões muito específicas, nós temos que este campo magnético atira, no fundo, o hidrogénio que, com esta agitação toda, transforma-se em hélio, onde? Nos polos da estrela. Portanto, nós temos detonações de autênticas bombas termonucleares, mas nos polos magnéticos da estrela. Micronova porquê? Porque estamos a falar de uma explosão que em primeiro lugar, dura apenas algumas horas e tem uma intensidade muito mais fraca do que uma nova. Mas agora, enfim, muito mais fraca em termos astronómicos. Nós estamos a falar, Cristina, de queimar cerca de 3 mil milhões e meio de pirâmides, das grandes pirâmides de Gizé, em apenas algumas horas. E, portanto, esta nova descoberta de um novo tipo de explosões, neste caso nos polos magnéticos das estrelas anãs brancas, que têm campos magnéticos poderosos, acaba por desafiar um bocadinho a nossa percepção, os nossos modelos de explosões em estrelas, mas, de qualquer forma, já foram descobertos alguns deste tipo de explosões. E é uma maneira de nós termos, então, de acrescentarmos o nosso conhecimento sobre as explosões. Por que razão é que as explosões das estrelas são tão importantes, Cristina? Porque são as explosões das estrelas que, nestas alturas de grandes temperaturas, grandes pressões, sintetizam muitos dos elementos mais pesados do universo, da nossa tabela periódica. Portanto, conhecer estas explosões, a sua anatomia, é conhecer também a abundância de elementos pesados no universo.
Viajamos agora a duas luas de Júpiter e Europa para especular sobre o que estranhas cristas podem revelar sobre estes mundos. Quem diria? Vamos lá fora para encontrar cristas. E vamos começar com, como tu disseste muito bem, uma das luas de Júpiter e é talvez a lua preferida dos astrobiólogos. Estamos a falar da lua Europa. Como podemos ver aqui nestas imagens, quase parece um ringue de patinagem à superfície. E, de facto, aquela é uma superfície gélida, gelo puro, e aqueles riscos correspondem, sobretudo, Cristiana, a sais, a vários tipos de sais de cloreto de sódio que tem à superfície. E de onde é que vem? Muito provavelmente de um oceano gigantesco, com cerca de 100 km de profundidade, sim, tem mais água do que o nosso próprio planeta, aquela lua, e que consegue chegar à superfície, e o que é que acontece a essa água salgada? A água, o H2O, evapora e fica, no fundo, este cloreto de sódio, estes vários tipos, aliás, de sais. Ora, agora, um conjunto de investigadores fez uma descoberta inacreditável, ou pelo menos muito interessante. E começa com, imagina tu, aquecimento global no nosso planeta. Um conjunto de geofísicos e um engenheiro eletrotécnico estavam a analisar imagens do Polo Norte à procura de perceber como é que os glaciares, no fundo, estão a desaparecer devido a perder grande parte da sua massa devido ao aquecimento global, e repararam que muitos desses glaciares na Groenlândia têm duplas cristas. E lá nós sabemos como é que aquilo se forma. Ou seja, nós temos água que está à superfície e depois consegue perfurar no gelo do Polo Norte, chega a regiões mais superficiais, subsuperficiais e congela, e depois dá origem àquelas cristas que nós conhecemos. Mas isso é na Groenlândia. Este conjunto de investigadores estava a participar numa conferência de astronomia e encontrou em imagens da sonda Galileu da década de 90 e 2000 e em Europa umas cristas duplas à superfície de Europa, muito maiores do que as cristas da Terra. Na Terra tem apenas alguns metros, ali em Europa podem até ter 300 metros de altura, e aquilo parecia-lhes muito semelhante a algo que já tinham visto, de facto. É que aquelas cristas são muito parecidas com as cristas que nós encontramos aqui no Polo Norte. Ora, como eu disse há bocado, no Polo Norte isso indica que por baixo da camada de gelo, mas muito perto da superfície, nós podemos ter água ou até mesmo lagos mais ou menos rasos. Isto são excelentes notícias para a Europa se isto se confirmar. É que isto quer dizer que nós podemos encontrar em Europa, apenas a alguns metros abaixo da superfície gélida, precisamente lagos de água salgada rasa. E se é a água que está mais próxima da superfície, quer dizer que pode transmitir, pode ter uma corrente de nutrientes. E de onde é que vem esta água salgada de Europa? Precisamente do seu oceano. Havia sempre muito esta dúvida tecnológica de perceber se nós teríamos capacidade, nós, a humanidade, teríamos tecnologia para furar uma camada espessa de gelo para ir até ao oceano. O que diz este estudo é que, não, provas desse oceano pode estar muito mais próximo da superfície e, portanto, eis um novo objetivo científico para as futuras missões. E damos um salto rapidamente até Io, que é outra das luas principais de Júpiter, e passamos autenticamente do reino do gelo e da água para o reino do fogo e do inferno. A superfície de Io, estamos a falar de vulcões por todo o lado, cerca de 400 vulcões constantemente em atividade na superfície de Io. É uma lua um bocadinho mais densa e um bocadinho maior do que a nossa própria lua e, coisa muito interessante, vamos também à procura de cristas, neste caso cristas de uma outra maneira. É que durante algum tempo se pensou, será que mesmo neste mundo infernal nós podemos ver cristas que são no fundo dunas de areia, no mundo vulcânico? Como? Bom, pelos vistos, um conjunto de investigadores conseguiu simular o que seriam grãos de dióxido de enxofre, precisamente da questão vulcânica de Io, e tentar perceber se esses pequenos grãos de dióxido de enxofre podem, no fundo, constituir dunas. O que lhes disse o modelo foi que, bom, em primeiro lugar, parecia impossível haver dunas, porque para haver dunas precisamos de grãos, bom, pelo visto temos grãos, mas também precisamos de vento. Ora, uma atmosfera tão rarefeita como Io não permite propriamente haver vento para criar, no fundo, estas dunas. Mas diz o modelo que, não, consegue. É possível nós termos, então, grãos deste dióxido de enxofre que forma grãos, e o modelo até disse que se
nós tivermos dunas em Io, então eles terão que ter este aspecto de duplas fendas, de duplas cristas. E então o que é que fizeram os cientistas? Foram às imagens de Io, da sonda Galileu, e encontraram precisamente essas imagens das dunas. Miguel, muito rapidamente, a apresentação dos teus livros. Já Muito temos rapidamente, pouco tempo. então. Do Prémio Nobel de Física 2021, Giorgio Parisi, A Chave, a Luz e o Bêbado, é uma piada. Como desenvolve a investigação científica, é mais um livro da coleção Ciência Aberta da Gradiva. Também da mesma coleção, Camila Pang, Explicar os Humanos, o que a ciência nos pode ensinar acerca da vida, do amor e dos relacionamentos. Isto também é muita ciência, neurobiologia. Depois, três sugestões da coleção Eu Amo Ciência, da saída de emergência. Não fazemos ideia, um guia para o universo desconhecido, porque a boa verdade, nós conhecemos muito pouco sobre o universo que nos rodeia. Depois, olha, temos 2 biografias, autenticamente. Uma breve história da Terra, 4 mil milhões de anos, em 8 capítulos, é como é que, sobretudo do ponto de vista geológico, o nosso planeta evoluiu e continua a evoluir. A outra biografia é da água. Quem diria que a água tem uma biografia? Pois tem, não só do ponto de vista científico, mas também da sua importância política e também para os povos. E por último, da Lilliput, do grupo 2020, A Tabela Periódica, Os Elementos Como Nunca Os Vimos. É um livro muito interessante, ilustrado, que nos conta um por um os elementos da tabela periódica, com factos, com curiosidades, e é uma excelente iniciação ao fascinante mundo da química. Miguel, obrigada. Um bom domingo. Obrigado.